Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante que mistura dois assuntos, as colisões e a conservação da energia. Essa aqui é uma questão que aparentemente você lê, você pensa que ela é tranquila, mas ela é uma questãozinha super trabalhosa, gente. Ela tem um algebrismo que foge totalmente ao convencional. Ela é bem o estilo das questões do Ita, essa questão aqui. Tenho certeza que vocês vão curtir muito a resolução dela. É uma questão que eu peguei da OBC 2019, Olimpíada Brasileira de Ciências. Antes de começar, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante. E assim distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza, gente? Conto com vocês. Ela diz assim: considere a figura a seguir em que uma bola de massa mzinho, suspensa na extremidade de um fio, é solta de uma altura hzinho e colide elasticamente em seu ponto mais baixo com um bloco de massa 2mzinho em repouso sobre uma superfície sem nenhum atrito. Depois da colisão, a bola subirá até uma altura igual a, e aí você vê aqui pelos itens, que ela vai subir uma fração do que era essa altura H, né? Já que quando tem a colisão existe tipo assim, a transferência de quantidade de movimento, né? A gente sabe que acontecendo isso ela vai subir menos do que era a princípio, né? E aí a gente tem que fazer esse cálculo para chegar nisso. Aí você vê que parece simples, né? Mas quando vai fazer as contas a gente vê que não é tão simples assim. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente é pôr esses pontos, né? Que tem um ponto A, aí bem que a gente faz meio que um esboço dessa bola, que vai chegar aqui com uma certa velocidade v. A gente sabe bem qual é essa velocidade. A gente tanto faz essas questões, a gente já sabe bem que essa velocidade com que ela chega, ela é representada por raiz de 2gh. Mas caso algum de vocês ainda tenha alguma dificuldade para chegar nesse valor, não tem problema. Eu vou fazer o cálculo aqui. Ó. É a conservação da energia. Ele é o ponto A, ele é o ponto B. Conservação da energia entre A e B, né? Nesse movimento da queda dessa esfera. Né? A gente vai fazer a energia do A é igual à energia do B. A energia do A é puramente potencial. Você faz a potencial do A e aí você faz a cinética do B. A potencial do A vai ser mgh, a cinética do B vai ser m vb ao quadrado sobre 2. A gente corta m com m, faz o produto cruzado, e aí a gente chega nesse valor que, nessa expressão que é famosíssima, né? Todo mundo que estuda para essas provas, como o ITA, entre outros, já sabe de qual esse resultado aqui, gente. Isso aqui é uma parte bem tranquilinha dessa questão. Vou chamar isso aqui de equação número 1. O V é raiz de 2gh. O que a gente faz agora? A gente vai fazer a conservação da quantidade de movimento. A gente vai fazer agora a conservação da quantidade de movimento, porque isso aqui é um sistema isolado, né? Então a gente pode fazer a conservação da quantidade de movimento numa boa. A gente vai fazer o que antes é igual ao que depois. Quem é o que antes? O que antes, gente, vai ser simplesmente o da bola, né? O dessa esfera. Como é que vai ficar o que da esfera? Ele vai ficar m vezes v. E aí o que, que acontece depois da colisão? A gente vê claramente, gente, que essa bolinha, vou fazer o desenho no próprio, o esquema no próprio desenho. Ela vai voltar com a velocidade que eu vou chamar de V1, e esse bloquinho, ele vai para frente com a velocidade que eu vou chamar de V2. E aí a gente sabe que essa velocidade V1 tem que ser representada negativa, né? Porque ela está indo no sentido oposto. Então fica M menos V1 mais 2M, que é a massa da outra, vezes o V2. Pronto, basicamente é isso. Aqui a gente vai poder cortar M com M com M. E aí o V a gente já pode substituir também, gente, pelo raiz de 2gh. Aí aqui ele vai ficar simplesmente, ó, ele vai ficar 2V2, levando o V1 para o outro lado, ele fica V1 mais a raiz de 2gh. A gente passando esse 2 dividindo, a gente encontra que o V1 vai ser o V2 vai ser V1 somado com raiz de 2GH dividido por 2. E aí a gente precisa do V2, gente. Eu isolei o V2 porque a gente vai precisar dele. Eu vou chamar isso aqui de equação número 2. Aí depois disso, a gente vai para a parte que eu acho mais assim puxadinha dessa questão, que é a conservação da energia na colisão. A gente tem que fazer a conservação da energia nessa colisão. Quando a gente considera a colisão, antes da colisão e depois da colisão. Então, como é que a gente vai fazer? Energia antes da colisão é igual a energia depois da colisão.
Aí como é que é a energia antes da colisão? É só da esfera, ó, vai ser mzinho v ao quadrado sobre 2. E aí depois da esfera, o que, que vai acontecer? Vai uma para um lado e outra para o outro. Então a gente vai ficar com m, vai v1 ao quadrado sobre 2. Não precisamos nos importar com o sinal porque está ao quadrado, né? Mais 2m v2 ao quadrado sobre 2. Aí aqui, gente, a gente pode cortar, ó, esse m sobre 2, ele vai embora nas três expressões, né? A gente consegue cortar o m nas três expressões ali, né? E aí esse v ao quadrado, né, ele vai ficar o mgh, né? Quando a gente faz o v ao quadrado, na verdade ele fica, o v ao quadrado é 2gh, né? Quando a gente substitui ali o v ao quadrado, ele fica 2gh é igual a v1 ao quadrado mais 2v2 ao quadrado. Aí pronto, aí quando a gente faz essa continha, né? É preciso substituir, gente, esse V2 por a equação número 2, gente. Aí é aqui que a boa parte dos alunos trava, gente, porque essa continha aqui é bem chatinha de fazer. Ela tem um produto notável, né? Ela vai aparecer um produto notável, vai ficar 2GH, mas é só fazer com calma, gente. Fazendo com calma você não erra. Ele vai ficar V ao quadrado e 2, né? Que multiplica V1 mais raiz de 2GH ao quadrado. E aí esse 2 fica 4, né? 2 ao quadrado, 4. Aí aqui a gente vai poder cortar, né, esse 2 com esse 4. Simplificar, fica 2 embaixo, né? E aí aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação inteira por 2. Se eu multiplicar a equação inteira por 2, esse 2 que está no denominador, ele vai sumir, né? Ele acaba sumindo da jogada. Aí o 2 que multiplica 2GH fica 4GH, ali vai ficar 2V1 ao quadrado, e ali a gente vai desenvolver o produto notável, a gente fica V1 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2, raiz de 2GH V1, mais o 2GH. É isso que a gente vai ter. Aí olha só, a gente vai aparecer uma equação de segundo grau completa, gente, aqui. Quando você soma o 2, o V1 ao quadrado com o V1 ao quadrado, fica 3V1 ao quadrado. E aí vai ficar mais 2 raiz de 2GH vezes o V1. E aí levando esse 4 para o GH para o lado esquerdo, fica 2 menos 4. Vai ficar menos 2GH igual a zero. Ou seja, a gente vai ter uma equação de segundo grau completa aqui, gente, para resolver o delta e o Bhaskara, né? Você vê que isso daqui não é nem um pouco convencional, né? A maioria dos alunos não está acostumado com esse tipo de conta, gente. A gente vai fazer b ao quadrado menos 4ac, ó. O b ao quadrado fica 4 vezes 2gh menos 4 vezes o a que é 3 vezes o c que é menos o 2gh. E aí vai ficar 4 vezes 2 fica 8gh, se soma com 4 vezes 3 fica 12, 12 vezes 2 fica 24 aqui, né? E é o 24gh. E aí vai ficar 32, esse aqui vai ficar 32GH. E aí o 32, gente, eu gosto de escrever da seguinte maneira, ó, 16 que multiplica 2GH. Eu gosto de escrever assim porque fazendo assim a gente pode tirar a raiz do delta. Quando a gente tira aqui a raiz do delta, o 16 fica 4 do lado de fora, raiz de 2GH. Pronto, fica isso. Aí quando a gente tira as duas raízes, ó, as duas raízes vai ser V1 é igual a menos o B, que é menos 2, raiz de 2GH, mais ou menos 4, né, que é a raiz de delta, 4, raiz de 2GH, dividido por 2, vezes o A, que é 3, vai ficar 6, né? 2 vezes 3, 6. Aí que a gente precisa analisar, gente, as duas possibilidades, viu? Aqui tem uma parte tão interessante, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Ó, esse menos 2 somado com 4 fica 2. Aí o 2 que se simplifica com 6 fica 1/3, né? Ali vai ficar o raiz, né, de 2GH sobre 3. Essa é uma das possibilidades, né? É o raiz de 2GH sobre 3. E aí a outra possibilidade, né? Eu vou chamar isso aqui de linha. A outra possibilidade, né, ver duas linhas, é o menos 2 com menos 4,
fica menos 6 sobre 6, fica menos 1. Aí vai ficar menos o raiz de 2GH. Aí olha que interessante, gente, essa segunda possibilidade aqui, ela é uma possibilidade que é impossível de acontecer, gente, porque você vê que ela chega com a velocidade de 2, raiz de 2GH, é como se ela quicasse e voltasse com a mesma velocidade, gente. Isso daqui é impossível de acontecer, a gente pode descartar essa possibilidade, porque isso daqui é como se fosse tipo uma parede, gente. Imagina como se ela estivesse quicando, batendo numa parede e voltando, né? Esse caso aqui do segundo resultado é como se ela estivesse quicando numa parede e voltasse totalmente, assim. E não é isso que acontece, né? É por isso que a possibilidade que a gente vai considerar vai ser a primeira mesmo, né? Essa primeira ela vai ter esse valor de raiz de 2GH sobre 3. Ou seja, todo esse contaral, gente, é para chegar nisso, né? De que o V1 ele tem esse valor. E aí, pronto, a gente sabendo disso, é só fazer agora de novo a conservação da energia para saber o quanto que ela vai subir. Né? Conservação da energia mais uma vez, para saber o quanto que ela vai subir. Aí a gente vai fazer a energia cinética é igual a potencial. Aí pronto, com isso a gente conclui a questão. A energia cinética vai ser igual a energia potencial. Aí a energia cinética vai ser m v1 ao quadrado sobre 2. E a energia potencial vai ser mg e um novo h. Vou chamar de h' aqui. E a gente corta m com m. E aí a gente já pode isolar esse h'. E aí ele vai ficar 1 sobre 2g vezes o v1 ao quadrado. E aí é só substituir esse v1 ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 2g. E aí esse v1 ao quadrado ele vai ficar o raiz de 2GH fica só 2GH e esse 3 ao quadrado fica 9. E aí aqui é só cortar, gente. A gente vai cortar 2G com 2G e assim a gente chega finalmente, né? Eu fiz o corte errado. Tem que cortar o 2G com o 2G e assim a gente chega finalmente no nosso resultado, que vai ser H sobre 9. Né? Esse é o nosso resultado. A altura que ela vai subir vai ser H sobre 9. E a gente vai marcar o item que mostra isso, a letra E, H sobre 9. Linda essa questão, né? Espero que você tenha entendido direitinho todo o passo a passo dela. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!